Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, esteja com vocês neste momento em que você participa desta live. No momento em que você participa, ainda que seja gravado e você escute uma gravação, essa gravação vale tanto quanto ao vivo, porque o Espírito é o mesmo, não faz diferença. Agora, eu queria que você entendesse o que nós temos falado, nós temos pregado, nós temos ensinado, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é palavra. Deus é Espírito, Deus é palavra. O Verbo se fez carne, o Espírito, a palavra, se fez carne e habitou no nosso meio. Então, quando Deus fala, andai na minha presença e ser perfeito, como falou para Abraão, e ele fala para nós também, significa andar na presença de Deus. Andar em espírito. Andar em espírito é andar pensando em Deus, nas suas palavras, nos seus ensinamentos. Olha só como é gloriosa esta revelação. Deus é palavra. Quem crê na palavra de Deus, obrigatoriamente tem vida. Obrigatoriamente tem que ter vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Não só é vida, mas como também dá a vida. Você entende? A palavra de Deus é viva. Tem vida, e não somente tem vida, mas ela dá vida, ela produz vida. Veja só, Jesus disse assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E depois ele disse, quem crê em mim. Olha só que magnífico. Quem crê em mim, isto é, quem crê na minha palavra, me obedece. Quem anda na minha presença, obedece a minha palavra. Quem crê na minha palavra, também tem palavra. Porque a minha palavra se faz nele uma palavra viva, e ele vive essa palavra. Então, minha amiga, meu amigo, muitos são os que saem pelo mundo falando, pregando, ensinando a palavra de Deus. Mas, porque não honram a própria palavra, então a palavra que eles pregam é vazia, não passa, não transmite espírito, porque eles mesmos não creem. Eles ensinam o que não creem. Como eram os fariseus, os saduceus, os escribas na época de Jesus, hipócritas. Então Jesus ficou irado com eles e lhes disse, raça de víboras, porque eles falavam da palavra, a palavra de Deus, mas não viviam. Então não adianta você dizer, eu creio na palavra de Deus, mas você mesmo não honra a sua palavra. E quem não honra a sua palavra não tem caráter. Não tem o caráter da fé, não tem o caráter de Deus. E por conta disso é fracassado na vida, mesmo dizendo ser crente ou cristão. Então, minha amiga, há uma grande diferença entre
viver e crer na palavra de Deus. Quando a pessoa crê na palavra de Deus, a própria palavra de Deus faz com que ela tenha vida e dê vida por onde quer que for. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ser, correrão do seu ventre. Quer dizer, a pessoa vive e crê na palavra de Jesus, ela tem vida, ela flui vida. Por onde quer que vá, ela transmite vida. Ela não leva filosofia, doutrina, blá, blá, blá. Não, é vida. Ela transmite vida porque ela tem vida. E se ela não transmitir vida, é porque não tem vida. E por que não tem vida? Porque não crê nem na própria palavra. Como vai crer na palavra de Deus? Ora, amiga e amigo, isso aqui é muito, mas muito profundo, muito glorioso. É simples para os simples, mas é complicado para aqueles que não têm ouvidos para ouvir. Veja só, eu falei, vou repetir. A palavra de Deus não só tem vida, mas também dá vida através dos que creem nela. Por isso, olha só, por isso o Espírito do Senhor pôs o seu servo Ezequiel, transportou o seu servo Ezequiel para o meio de um vale cheio de ossos secos, a fim de quê? A fim de profetizar, de falar a palavra de Deus. Não é adivinhar, não. É falar, é pronunciar. E pronunciar para quem? Pronunciar para os ossos secos, pronunciar para quem não tem ouvidos. Osso seco não tem ouvido. Deixa eu colocar um pouquinho aqui de mel com própolis para refrescar minha garganta. Mas é assim mesmo. Quando o profeta, o servo de Deus, foi transportado para o meio do vale de ossos secos, ele foi colocado lá para profetizar para quem? Para pessoas? Não. Para os animais? Não. Ele foi profetizar para ossos secos. Ossos secos. Provavelmente, aqueles ossos secos eram o exército de Israel que havia sido derrotado e seus corpos ficaram expostos ao sol, ao calor do dia e ao frio da noite. E eles foram secando, ao ponto de, batidos pelo vento, eles se dividirem, se separarem. Então, a situação era caótica, crítica, não havia jeito aos olhos humanos. Mas para Deus não existe impossíveis. Para aqueles que creem na palavra de Deus, não existe impossível. Não existe impossibilidade. Porque se os ossos secos não têm ouvidos, mas quando a palavra de Deus é profetizada, o espírito da palavra passa a ter acesso aos ouvidos inexistentes daqueles ossos. Os ossos vão ouvir. Jesus falou para uma figueira
nunca mais nasça fruto de ti. Jesus falou para uma figueira. Figueira não tem ouvidos. Mas Jesus falou, nunca mais nasça fruto de ti. E ele está dizendo aqui ao contrário. Ossos secos. Ossos secos. Profetiza aí, ô profeta. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E é isso que nós estamos proclamando para este domingo agora. Depois de amanhã. Não interessa o quão grave é o seu problema. Não interessa o quão difícil, o quão impossível é a solução do seu problema. Seja de ordem de saúde, de ordem econômica, de ordem familiar, sentimental. Não interessa. Se você vier, você vai crer, obviamente. E se você crer e ouvir a palavra profética, então vai acontecer aquilo que você quer, você deseja. Porque Deus falou para o profeta, assim diz o Senhor a estes ossos. Assim diz o Senhor a estes ossos. Ossos secos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa é a promessa de Deus. O mundo que nós vivemos é o vale de ossos secos. Naquela altura, o vale de ossos secos representava todo Israel, o povo de Israel que estava caído, fracassado, derrotado, humilhado. A mesma coisa acontece com este mundo caído, prostrado, humilhado. Mas os ossos secos que ouvirem a profecia vão receber espírito, vão receber vida e vão viver e vão se tornar um exército dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Deus abençoe e até domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.